pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora de vocês, a professora Joyce Martins, e nesta aula nós vamos observar o seguinte objeto de conhecimento. Vamos conferi-lo. Olhem aí, nós vamos então conversar sobre as marcas linguísticas que vão indicar para nós intertextualidade. Nós já conversamos aqui em outros momentos a respeito da intertextualidade, já observamos esse conceito a partir de alguns aspectos. Em especial, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a intertextualidade com foco nesse detalhamento que nós temos aí, o do discurso direto ou indireto. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso conteúdo, esse é o nosso objetivo, então vamos a ele! Nós já falamos sobre intertextualidade em outras aulas aqui deste módulo e a gente já aprendeu que esse conceito diz respeito a um processo em que os textos se relacionam, em que um texto que foi elaborado anteriormente é referenciado por outro mais recente. E o texto tanto pode ser um texto verbal, não verbal, pode ser um poema, pode ser o texto bíblico e assim por diante. Eu posso, de maneira, vamos dizer assim, de maneira intencional, referenciar o texto, um texto anterior, um texto que já foi dito, já foi elaborado anteriormente. Isso é o que nós entendemos como intertextualidade. A gente aprendeu que pode ser por meio de paródia, por meio de citação. Mas a gente também aprendeu que a intertextualidade ela é esse processo de relação entre textos. E daí existe uma outra maneira em que nós podemos observar a intertextualidade acontecendo, que é justamente por meio do que a gente indicou no nosso detalhamento de conteúdo, o discurso direto e o discurso indireto. Então é sobre isso que a gente vai abordar nesta aula. E aí, começo essa aula para abordar esse conteúdo fazendo uma pergunta para vocês. Que pergunta é essa? Vamos lá colocar? Vou dirigir a pergunta para vocês. Olhem aqui. Como inserir a fala dos outros dentro do nosso texto? Ou seja, eu estou escrevendo um texto e aí eu preciso, dentro do meu texto, colocar algo que outra pessoa disse. Eu preciso colocar dentro do meu texto algo que outra pessoa escreveu. Como é que isso acontece? Como é que fazemos isso? Existem maneiras de realizar essa ação. Então, a gente vai aprender sobre elas agora. Na cartela, a gente começa a nossa reflexão. Olhem só. Ao escrevermos os nossos textos, existe um outro aspecto que é levado em consideração, que é justamente a pergunta: como inserir a fala dos outros dentro do nosso texto? Os outros podem ser personagens, pessoas que foram entrevistadas, trechos de textos escritos por outras pessoas e assim por diante. Então vejam, eu posso colocar dentro do meu texto algo que outra personagem disse. Eu posso colocar dentro do meu texto algo que uma pessoa falou em entrevista. Eu posso colocar dentro do meu texto algo que outra pessoa escreveu em outro texto que de repente eu li, achei aquela informação interessante e eu posso inserir dentro do meu texto escrito, tá bom? E aí, para fazer isso, é necessário que alguns critérios sejam seguidos. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar essa aula com a leitura de um texto de notícia. Nessa notícia, esse procedimento de inserir as falas dos outros dentro do texto da notícia foi feito. E aí a gente vai usar esse texto como exemplo para desenvolver os nossos conceitos, tá bom? E aí, como a gente já viu em outras aulas, a notícia é sobre a questão da cheia recorde do Rio Negro, né? Ou quase isso, vamos dizer assim, a cheia que tivemos do nosso Rio Negro, né?
Então, olhem aí, Rio Negro, que é o rio que banha a cidade de Manaus, inicia processo de vazante após diminuir 10 dias seguidos em Manaus, aponta o CPRM. O CPRM é um órgão federal, né, espalhado em todo o Brasil, que se ocupa de vários aspectos geológicos em todo o estado, em todo o país, né? E um dos aspectos que eles observam tem a ver com a questão do regime de subidas e descidas do rio. São eles que fazem esses tipos de monitoramento, são capazes de dizer se vai haver uma cheia acima do padrão ou não, e assim por diante, tá bom? Dito isso, olha só esse texto que diz, né? Novamente, essa foto que é bem icônica de uma das ruas do centro de Manaus tomadas pelas águas do Rio Negro. E aí o texto diz o seguinte: as águas do Rio Negro iniciaram um processo de vazante desde o início, vamos aqui ampliar o texto, desde o início da semana, segundo o Serviço Geológico do Brasil, que é o CPRM. De acordo com o site do Porto de Manaus, o nível do rio é de 29,59 metros nesta terça-feira, dia 5. Aí mais adiante, seguindo com o nosso texto, olha o que diz o texto aqui. A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico, né, o CPRM, a Luana Gripe, disse ao G1 que o nível do Rio Negro vem apresentando descidas diárias. Segundo ela, outros municípios da região que são banhados por outros rios também vêm apresentando diminuição ao longo dos dias. Notem que nesse parágrafo, algo que alguém disse foi citado. No caso aí é essa moça, né, que é a pesquisadora. A Luana Gripe disse algo e o que ela disse foi registrado aqui nesse parágrafo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar e estudar a maneira como isso foi feito. Mais adiante, o texto segue ainda com fala dela. Olha aqui. Só que agora de um jeitinho diferente. Notem que temos aspas. Olhem lá, aspas abrindo e aspas fechando. Então, olhem só. Isso representa para a gente que estamos realmente no início do processo de vazante, não só para Manaus, mas para o Rio Solimões, no nosso Amazonas, nessa região central. Provavelmente o nível não vai voltar a subir expressivamente nos próximos dias. Fecha as aspas e disse, né? Indicando aí que foi alguém que disse, no caso a gente sabe que é a Luana Gripe. O texto vai seguir falando sobre esse aspecto, mas já deu para entender que, ao longo dele, várias coisas que essa pesquisadora falou, que essa pesquisadora disse, provavelmente em uma entrevista coletiva sobre o assunto, foram registradas, foram inseridas dentro do texto da notícia. Não foi a Luana, pesquisadora do CPRM, que escreveu esse texto, foi um jornalista. Mas esse jornalista inseriu falas dela, informações que ela deu durante a entrevista e colocou dentro do seu texto. E aí agora a gente vai observar como isso foi feito. Na próxima cartela, nós temos aí, destacando trechos do texto. O primeiro texto que a gente vai destacar é o trecho 1, que diz assim: a pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, Luana Gripe, disse ao G1 que o nível do Rio Negro vem apresentando descidas diárias. Segundo ela, outros municípios, e aí reticências porque nesse momento eu estou apenas destacando um aspecto da fala dela, né? Uma parte da fala dela aqui, do texto, perdão, que vai seguindo. O que a gente pode destacar desse trecho? Primeiro destaque aí na cor vermelha, a pesquisadora. Isso mostra que, nesse momento, o texto está sendo descrito, está sendo narrado em terceira pessoa. Ou seja, eu estou falando a respeito da pesquisadora. É algo que a pesquisadora disse. Então, por exemplo, se eu sou capaz de dizer bem assim, que a primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo, e a terceira pessoa é a pessoa sobre quem eu falo, nesse momento aqui eu estou falando sobre
o que a pesquisadora disse, por isso que eu estou apresentando aqui um discurso narrado em terceira pessoa. Também nesse contexto, aparece o verbo disse. O verbo disse é um tipo de verbo que nós chamamos como verbo dissende. O que é isso, professora? Verbo dissende. A palavra dissende é um termo latino que significa de dizer. Ou seja, é um tipo de verbo que, quando enunciado, a gente entende que alguém está falando algo. Por exemplo, dizer, falar, gritar, conversar. São verbos que, na sua significação, trazem a ideia do dizer alguma coisa. E é o que aparece aqui, o próprio verbo disse. É um verbo dissende, tá? E junto com esse verbo dissende, eu tenho a conjunçãozinha que. Ainda nesse trecho, nós temos que nesse texto aparece um tipo de construção que nós chamamos de segundo X. No caso aqui, esse X é substituído por uma outra palavra, tá? Então, segundo ela, segundo a pesquisadora, segundo o professor e assim por diante. Eu posso substituir esse X por alguma outra palavra, alguma outra expressão. Mas é uma expressão que sempre vai ser utilizada para introduzir algo que alguém falou, algo que alguém disse, tá bom? Mas agora vamos focalizar nessas duas condições aqui. O discurso narrado em terceira pessoa e o verbo dissende mais a conjunção que. Nessa situação aqui, o que nós podemos observar é que é como se o jornalista que escreveu o texto tivesse prestado muita atenção no que a pesquisadora estava informando, estava dizendo, e aí ele relata o que ela disse da maneira como ele entendeu, com as palavras dele, tá bom? É isso que acontece aqui nesse primeiro trecho que a gente analisou. Aí a gente vai para o outro trecho. O outro trecho, também extraído da notícia, aparece assim: isso representa para a gente que estamos realmente no princípio de processo de vazante, não só para Manaus, mas para o Solimões, o Rio Solimões, no nosso Amazonas. Nessa região central, provavelmente o nível não vai voltar a subir excessivamente nos próximos dias, disse. Então, nesse trecho aqui, o que a gente tem? Temos de novo o tal do verbo dissende. Disse, poderia dizer falou, destacou, enfim, verbos que expressam na sua significação que alguém disse alguma coisa. Porém, é diferente. Para além do verbo dissende, eu tenho esse trecho entre aspas. O texto está entre aspas. Significa que nessa situação aqui, nessa parte do texto, não é que o jornalista prestou atenção no que a pesquisadora falou e escreveu no texto do jeito que ele entendeu com as palavras dele. Não. Nessa parte aqui, ele repetiu exatamente as palavras que a pesquisadora disse. Provavelmente ele estava com um gravador de voz, gravou o que ela falou e aí ao escrever o texto dele, ele repetiu exatamente palavra por palavra do que ela falou. E aí ele colocou entre aspas, tá bom? Por quê? Porque é exatamente o que ela disse. É possível então observar a diferença. Nas duas situações, o jornalista inseriu no texto dele as falas da pesquisadora, da nossa pesquisadora sobre a questão da descida do Rio Negro e tudo mais. Mas ele o fez de maneiras diferentes. Num primeiro momento, ele fez o quê? Explicou o que ela disse com as palavras dele. No segundo momento, ele colocou exatamente o que ela disse, entre aspas.
Então, na cartela, olha só o que a gente pode concluir sobre isso. O primeiro trecho que a gente analisou aqui em conjunto é um exemplo de discurso indireto. E o segundo trecho é um exemplo de discurso direto. Tá bom assim? O primeiro exemplo, discurso indireto. O segundo trecho, o segundo exemplo, discurso direto. Ok? Então vamos definir, já que eu já falei que o trecho 1 é discurso indireto, o trecho 2, discurso direto, vamos definir. A primeira definição é sobre discurso direto. O discurso direto acontece quando a fala da pessoa citada aparece tal e qual ela disse, como se saísse direto da fala dela, direto do texto original para dentro do nosso texto. Então, se eu volto rapidamente aqui no exemplo, não foi isso que aconteceu? Eu não disse que ele copiou exatamente o que ela falou e colocou entre aspas? Pois bem, discurso direto aqui no conceito. E aí, indo adiante, a gente tem as características do discurso direto. Normalmente, como é que o discurso direto aparece no texto? Quais são as marcas textuais que me mostram um discurso direto? A presença do verbo da categoria dicende, tá? Que pode ser dizer, falar, perguntar, gritar e assim por diante, tá bom? E sinais de pontuação que demonstram que a fala está ali tal qual a pessoa que eu estou citando disse ou escreveu. Esses sinais podem ser 2 pontos, travessão, aspas. No caso aqui do nosso exemplo, o jornalista que escreveu a matéria escolheu colocar entre aspas, mas ele poderia ter colocado 2 pontos, travessão. O travessão é muito usado para demarcar, inclusive, em diálogos, né? Quando uma personagem fala, coloca-se sempre um travessão, na maioria das vezes, tá bom? Então, realmente, esse segundo exemplo que a gente analisou é um exemplo de discurso direto. Agora, vamos avançar. Vamos caracterizar, definir o discurso indireto? Então, vamos lá. Discurso indireto. O narrador ou o autor do texto, com as suas próprias palavras, reproduz a fala ou o texto de outra pessoa, da pessoa citada. É exatamente o que aconteceu no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Vou lá com a cartela de novo, vou voltar para mostrar para vocês lembrarem. Quando eu mostrei isso aqui para vocês, eu não disse, ele prestou atenção no que a pesquisadora disse, e aí ele fez o quê? Ele escreveu conforme o entendimento dele com as palavras dele. Então, realmente é discurso indireto. E aí, então, vamos às características aqui textuais. Quais são as marcas textuais que normalmente aparecem e que me dizem que eu tenho um discurso indireto dentro do meu texto? Então, olhem só. É a questão do discurso narrado em terceira pessoa, né? Ela disse que, eles disseram que, e assim por diante. Eles falaram, eles me contaram, né? Então, terceira pessoa. E o verbo dicende mais a conjunção que. Não é? Então, a pesquisadora informou que, a professora falou que, e normalmente aí a gente vai explicando o que foi que a outra pessoa disse e assim por diante, tá bom? Então, assim, fica bem claro para nós que realmente aquele primeiro exemplo é um exemplo de discurso indireto, né? É como se eu ouvisse uma conversa, né? Eu ouvi ali a conversa e aí eu quero contar essa conversa para alguém, né? Aí eu chego com a outra pessoa e falo bem assim, olha, a colega fulana disse que... Notem que eu estou ali contando a minha versão dos fatos. E aí, eu não estou dizendo tal e qual a pessoa realmente falou. Eu estou dizendo com as minhas palavras. É isso que acontece quando eu tenho discurso indireto. Ok, pessoal? Seguindo adiante,
observamos a ocorrência do discurso direto e indireto aparecendo no âmbito de uma notícia, né? A gente viu ali o texto da notícia e uma notícia que tinha as duas formas acontecendo, né? Primeiro a gente leu a notícia, depois a gente destacou e analisou. Mas discurso direto e indireto não são exclusividades dos textos jornalísticos, tá? Eles podem aparecer em outros gêneros textuais e é o que a gente vai observar a partir de agora. Então, quando eu digo assim, por exemplo, é porque a partir de agora a gente vai justamente demonstrar para vocês outros gêneros textuais que estão fazendo uso de discurso direto ou indireto. Então, vamos avançar, por favor, na próxima cartela. Por exemplo, as músicas podem utilizar. Eu coloquei aqui só um pedacinho de uma música, que é um trecho de uma música O Descobrimento do Brasil, de uma banda chamada Legião Urbana. E nesse trecho ele diz bem assim, o eu lírico da canção. Ela me disse que trabalha no correio e que namora um menino eletricista. Estou pensando em casamento, mas não quero me casar. Obviamente aí a música é bem maior que isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, os dois primeiros versos. O que a gente tem? A gente tem o discurso na terceira pessoa, não é? A gente observa que ele está falando de alguém, no caso aqui do ela, né? Essa moça hipotética aí que ele conhece, e aí ela é que disse. E aí ela me disse o quê? Disse, verbo dissende. E aí acompanhado do pronome que. Do pronome não, perdão, da conjunção que. E mais adiante a conjunção que aparece novamente. E aí, o que foi que ela disse? Trabalha no correio, namora um menino eletricista. Então notem que nessa canção o eu lírico está relatando coisas que essa moça, representadas aqui pelo pronome ela, falou, disse para ele. E aí ele reproduz na canção com as próprias palavras dele, tá bom? Se fossem as palavras dela, ela diria assim, eu trabalho no correio e namoro um menino eletricista. E essas falas provavelmente viriam entre aspas. Aí seria discurso direto. Mas não é o que acontece aqui, o discurso é indireto. O eu lírico da canção reproduz algo que ela, essa moça que ele conhece, disse a ele e ele reproduziu na canção com as palavras dele, com o entendimento dele. Então isso aqui, nessa música, nós temos um exemplo de discurso indireto. Professora, eu nunca vou poder fazer discurso direto na canção? Claro que vai poder. Eu estou apenas aqui demonstrando como essas construções de discurso podem aparecer em outros gêneros textuais, tá bom, pessoal? Não é restrito. Apenas estou mostrando exemplos em outros gêneros, tá bom? Então, lembrando das marcas textuais, do discurso indireto, verbo dissende, mais a conjunção que, tá bom? E aí a situação relatada, né, sobre alguém que conhece. Próximo exemplo, as histórias em quadrinhos, as charges. Será, professora, que a gente tem discurso aí, algum tipo de discurso? Claro que temos. No caso aí, essa história em quadrinho aí é do Nerdson. E ele está contando aí a respeito da questão dos direitos autorais, que hoje em dia são muito presentes, né? Você não pode simplesmente sair utilizando o material de outras pessoas sem dar o devido crédito e sem a autorização dessa outra pessoa. Porém, existe um tipo de licença que se chama Creative Commons e é marcada por 2 Czinhos assim. E nesse tipo de licença significa que você pode utilizar o material de outra pessoa, obviamente dando o crédito, mas sem necessariamente pedir autorização, desde que você diga que é de quem criou, que você diga quem efetivamente criou o texto, então não tem problema utilizar, não precisa mandar um e-mail pedindo autorização. Então, essa conversa entre essas personagens nessa tirinha em quadrinho é justamente sobre isso. E ele diz o seguinte, ele está diante do computador lendo um e-mail. E o e-mail diz, caro Nerdson, gostaria de saber se posso usar suas tirinhas no meu blog.
recebo vários e-mails com pedidos como esse. E a resposta é sempre a mesma. Sim, você pode. E nem precisa pedir. Sabe por quê? Por causa desse símbolo que aparece em todos os quadrinhos, a marca da licença Creative Commons. Aí mais adiante é ele interagindo com uma moça, né? Seu chato, o cara foi educado ao pedir autorização e entrar em contato contigo. Aí ele responde, não é isso, é ótimo poder falar com os leitores, mas imagina um artista que tenha milhões de fãs pedindo para usar o seu trabalho em seus blogs, ele conseguiria responder a todos os e-mails? Aí ela responde, pode contratar alguém para responder os e-mails por ele. Ahá, ou avisar antecipadamente que todos têm permissão. E aí a interação entre os dois finaliza. Mas por que a gente trouxe? Que tipo de discurso eu teria aqui, gente? Vamos analisar o seguinte. Eu não tenho aí a fala saindo direto da boca de cada personagem, tal qual eles disseram? Não é assim que acontece? E se a fala está saindo da boca de cada uma das personagens, e o balão mostra isso pra gente muito bem, né? Tal qual eles disseram. Isso seria discurso indireto ou discurso direto? Pois bem, gente, as tiras, histórias em quadrinhos, às vezes algumas shards, né, tem ali a fala da personagem, elas são exemplos de discurso direto. Por quê? Vamos lembrar o conceito. O discurso direto se caracteriza exatamente porque o que eu tenho é uma fala reproduzida tal e qual a pessoa citada falou ou escreveu. E no caso aqui da história em quadrinho, as falas estão saindo exatamente como a personagem disse, direto da boca dele, sem intermediários. É direto da boca da personagem para a sua leitura. Então, em histórias em quadrinhos, em tiras em quadrinhos, o que eu tenho é exatamente um exemplo de discurso direto. Tá bom, gente? Professora, não posso nunca fazer discurso indireto em uma história em quadrinho? Pode, gente, pode. Pode acontecer, sim, a situação em que uma personagem está conversando com a outra e aí diz algo que outro falou e faz uma referenciação. Ah, ele me disse que trabalha no correio, por exemplo, né? Como acontece na música. Pode acontecer, sim. Mas, em linhas gerais, né, essa forma que eu exemplifiquei para vocês, né, em que a fala sai direto da boca da personagem, a gente observa realmente uma exemplificação de discurso direto, porque é tal e qual a personagem disse, direto para a leitura de quem está apreciando aquela história em quadrinhos, ok? Então, observando que realmente discursos diretos e indiretos não são exclusividade de notícias. Podem aparecer em músicas, em histórias em quadrinhos e também, no próximo exemplo, olhem só para nós finalizarmos, em narrativas, olhem só. Nas narrativas de um modo geral, sejam elas piadas, sejam elas anedotas, crônicas, contos, enfim. As narrativas de um modo geral utilizam e muito os discursos direto e indireto para demonstrar ali a dinâmica entre as personagens. Então, olhem só, vou ler o texto com vocês. Mãe, o médico me disse que para emagrecer basta movimentar a cabeça. Vou contar para a senhora como foi a consulta. Eu perguntei, doutor, como eu faço para emagrecer? Então, ele me disse, basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Confusa, questionei. Quantas vezes, doutor? Ele concluiu, todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, é uma anedotinha, não é? E aí a gente pode observar nessa anedota discursos diretos e indiretos. Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, quando a gente vê que a personagem diz assim, mãe, o médico me disse que... Essa estrutura mostrando que foi alguém que disse para ela, no caso o médico, e ela está reproduzindo da maneira como ela entendeu, me mostra que bem aqui eu tenho discurso indireto. O médico me disse que para emagrecer basta movimentar a cabeça.
E aí ela está expressando o entendimento dela sobre a orientação do médico, correto? Então aqui eu tenho o discurso indireto. Por quê? Porque nesse caso aqui a fala não está saindo tal e qual a personagem médico falou. Está aqui sendo explicada a partir da fala da moça que foi à consulta, tá bom? Então nesse primeiro exemplo, discurso indireto. Mas aí, mais adiante, a moça começa a expor de outra forma aquilo que ela perguntou e o que o médico foi dizendo a ela. E aí notem que ela fala bem assim, perguntei, verbo de sende, e aí 2 pontos. E aí ela demonstra exatamente o que ela perguntou, o travessão. Lembram das marcas textuais do discurso direto? Verbo de sende, 2 pontos, travessão, aspas. O travessão demonstra exatamente como uma personagem falou. No caso aqui, a personagem moça que foi ao médico, não é? Poderia estar a fala dela entre aspas também. Iria configurar discurso direto. Então, nesse outro exemplo aqui, eu tenho discurso direto. E mais adiante, o texto vai sempre se configurando como discurso direto. Verbo de sende, 2 pontos, travessão. Verbo de sende, que aqui é questionei, e questionei envolve realmente alguém que está falando, 2 pontos, travessão. E, mais adiante, concluiu. E esse concluiu dele vem uma conclusão como uma fala. Então, é verbo de sende. 2 pontos e travessão. Então, nesse texto aqui eu tenho o exemplo inicial de discurso indireto e depois vários exemplos de discursos diretos. E aí a gente nota a nossa conclusão aí é o final dessa nossa cartela aí que diz, nessa anedota, temos exemplos de discurso direto e discurso indireto. E para finalizar essa aula, a gente tem ainda, pode avançar por favor, avançando, isso, obrigada. As estruturas, né? O uso das expressões segundo X e de acordo com Y. Conforme eu falei ao longo dessa aula, essas expressões segundo X, de acordo com Y, a gente vai usar sempre para demonstrar algo que alguém falou. E esse X ou Y vão ser substituídos, né? Então, segundo a professora, de acordo com o médico e assim por diante. E aí pode tanto ser para discurso direto como discurso indireto. Olhem só o nosso exemplo, discurso direto. Muitos poetas já se dedicaram a falar sobre o sentimento amoroso. Dentre eles, um dos mais lembrados é Camões. Segundo ele que disse, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente e vai embora. Nota que o texto dele está entre aspas, tal qual ele escreveu. Portanto, eu usei a expressão segundo ele para indicar um discurso direto. Já nesse outro exemplo, eu usei a expressão, a construção de acordo com ele, e agora é a minha interpretação sobre o poema. Então, de acordo com ele, o amor é um sentimento muito contraditório, um fogo que arde sem ser visto, uma dor que ao mesmo tempo dói e não dói. Então, aqui eu tenho a expressão sendo usada para construir discurso indireto. Ok, pessoal? Então, assim, a gente finaliza essa aula na qual nós buscamos demonstrar maneiras de inserir a fala dos outros nos nossos textos. A sua aula continua no próximo vídeo.